Bíblia Sagrada. Segundo a Crônicas, capítulo 35, a celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, e Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou aos ministérios da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam todo Israel e estavam consagrados ao Senhor, onde a arca consagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros, agora serve ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel, e preparai-vos segundo as casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um porção das casas paternas dos levitas, e imolai a Páscoa, e santificai e preparai-a para os vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos, e do rebanho todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era a fazenda do rei. Também fizeram aos seus príncipes ofertas voluntárias aos povos de sacerdotes, aos levitas, Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, Semaías e Natanael e seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses do gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos. E puseram o holocausto para darem aos filhos do povo, segundo as divisões da casa paternas, para os oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas e em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi. E Asaf de Emã e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros da casa de cada porta, para não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali acharam celebraram a Páscoa naquele tempo, a festa dos pães asmos, durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem uns reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Assim seja. Josias provoca o rei do Egito, que é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito,
para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíam da boca de Deus. Antes veio a pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias, e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que está escrito na coleção de lamentações. Quanto ao mais, os atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor. E os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Assim seja.